Oi, pessoal, estamos de volta para falar sobre Misery, Louca Obsessão, livro do Stephen King. E esse vídeo tem spoiler. Então, se você não gosta de spoiler, se você não leu Misery ainda, não assista esse vídeo, assista o vídeo anterior. Se você já leu, tá aqui louco para ver a nossa discussão, para saber o que a gente pensou, nossa raiva, nosso ódio, nosso amor pelo coitado do Paul Sheldon, fique aqui. Vamos lá? Vai, até que enfim, porque Bora é lá. muito mais fácil conversar sobre algo com spoilers. Porque aí você pode, de fato, falar por que que você não gostou. Você pode realmente explicar toda a sua raiva. Então, agora sim, vai ter emoção no vídeo. Pode começar. Então, o livro começa assim com o Paul meio que sonhando, delirando da infância dele e tal. Aí chega na parte dos mourões. Gente, o que é mourão? Eu e a Aline entramos nessa discussão no fretado, né? Mourão, gente. Eu falei, eu não vou olhar no dicionário para ver o que é mourão. Na minha cabeça, eu falei, deve ser um ouriço. Porque tá lá na pedra, é um ouriço. Aí a Aline, gente, o que é mourão? O que é mourão? Vamos jogar aqui no Google para ver o que é. E o que era? É tipo uma cerquinha. Eu não sei É uma direito, até agora eu não cerca. entendi. Gente, para mim, Mas Mourão é, era pedra, era uma rocha da praia. Não, era uma cerca. Eu fiquei indignada É com tipo uma isso. contenção, não é? É, tipo uma sei cerquinha, lá. né? Para mim é uma Mas cerquinha, depois que eu eu não li. achei que era um bicho, não. Eu achei que era uma cerca mesmo. Para mim era um bicho que ficava em cima da pedra. Aí vinha a Tinha onda, água. cobria, aí depois tirava e cobria. Ah, sei lá, eu imaginei isso, mas, né, cervo, né, que era cervo mesmo, mas enfim, entendedores entenderão a referência. É, então, aí ele acorda com alguém fazendo respiração boca a boca, era uma mulher, aí ele meio que Ai, apaga que de nojo. Já novo. dá um nojo nessa hora, porque ele coloca uns detalhes. Ele fala, não, porque tava com gosto, tava com cheiro de. Você fala assim, mano, meu esgoto. O pior é que ele sendo resgatado. E ele nem querendo, tipo, sai fora, que boca nojenta. Aí, quando ele acorda, ele já tá num quarto, assim, né? E aí a Anne aparece, que é a mulher que resgatou ele, e fala: Ah, eu sou a sua. Aí ele, eu sei, a minha fã número um, porque todo mundo falava isso pra ele, né? Ela, eu tava indo pra cidade pegar o seu último livro, tal, que lançou, da Misery. Aí, por acaso, eu encontrei você no meio do caminho, eu reconheci você, te socorri. E ela é descrita como uma mulher grande, corpulenta, assim, forte, é, grande mesmo, né? Então ela carregou ele, tipo, uma mulher grande carregando um homem. Imagina lá, um homem de uns 70 quilos, né? Que é o peso É tipo a normal, esposa pelo do menos que a Hagrid. gente aprendia nas aulas de física, 70 quilos, o peso normal de uma pessoa, enfim. Ela era isso, né? E aí estava tendo uma nevasca, né, nessa hora, quando o Paul teve o acidente, então ela socorreu ele na nevasca, tudo. Aí ele percebia, assim, ele como escritor era uma pessoa muito observadora, né? Mesmo que não fosse, porque a Anne era esquisita. Ele, às vezes a Anne, assim, pegava e ficava com um olhar vago, assim, sabe? É meio que ela desligava, olhava pro vazio, tipo, ela tava falando alguma coisa como se ela estivesse falando alguma coisa de repente. Congelou. Aí ela continua, né? Aí ela continuava a frase que ela ficou um minuto parada, ela tinha um olhar vazio. E daí ele falava que ele reconhecia aquele olhar, porque quando ele escreveu A Misery, o livro, é, ele fez, tipo, ele foi em manicômio fazer, tem um nome para isso, né? Mas ir lá ver a vida das pessoas, como que é, né, para poder ter material para escrever no livro dele, né? Então ele já reconhecia aquele olhar esquisito de pessoas que não batem bem. E aí ele começa a relembrar coisas um pouco antes do acidente, que ele estava no hotel lá, eu acho que era em Nova York, né? Ele estava em Nova York, estava no hotel, ele tinha terminado de escrever o último livro de Misery que ia lançar, tal, ou que, não, que lançou, ele estava escrevendo
quando ele tinha escrito, ele ficou muito feliz, porque ele falou assim, eu vou me livrar dessa Misery de vez, porque ele não gostava dela. Mas era o que dava o sustento para ele. Ele falava assim, tinha livros best-sellers e tinha livros bons. Misery era um livro best-seller. E daí ele começou a escrever um outro livro que era sobre carros, chamava Carros Velozes, que na minha cabeça eu sempre traduzia como Velozes e Furiosos. Mas enfim, nada a ver, né? Aí daí ele escreveu esse livro, ele estava com o manuscrito, ele saiu lá de Nova York, ele ia para, eu não lembro para onde que ele ia quando ele sofreu o acidente. Era México? Não. Era alguma coisa. Não lembro para onde que ele ia. Enfim, Tava aí indo ele pra essa. Eu não lembro. Ele estava indo para essa cidade aí, não era? Porque ele estava. Depois que ele termina de escrever o livro, ele sempre ia para lá, não era? não, Tá Tá no bom, sem mudo. áudio. Tá no mudo, Cindy. Na verdade, ele escrevia o livro nessa cidade, que era no meio do nada, assim, ele ficava isolado numa cabana, e depois de lá ele ia para Nova York, que era para ah, poder falar com a agente literária dele, né. Então ele entendi. estava, né, ele estava nessa cidade para escrever o Carros, um Velozes e Isso, Furiosos. ele estava lá presinho, né. Aí daí, quando a Anne resgata ele, ela cata a bolsa dele lá, que tem esse manuscrito, e ela lê esse livro dele, né? Não sei se ela lê só o começo, mas ela começa a ler e ela fala que ela não gosta desse livro, porque ele tinha que escrever só coisas da Misery, porque esse livro falava muito palavrão, enfim, era sobre um jovem que Nossa. Outra acho que coisa que me roubava irrita. carros, enfim. Me irritava muito quando ele falava assim: ai, coisa feia. Era Ah, ela que gente, falava, era né? ela que falava isso. Nossa, que ódio dessa mulher. Caquinha, Que A meleca. caquinha, essa meleca. que coisa feia. Seu coisa feia. Aí ela leu, ela não gostou desse livro, ela desaprovou, e aí ela ficou brava com esse livro, porque nada a ver, ele escreveu uma coisa assim e tal. E daí ela tinha levado uma tigela de sopa para ele, e, e daí ela ficou brava por causa do livro, ela tacou assim a tigela na parede, quebrou a tigela, sujou a parede com sopa, enfim. Aí depois ela demora, né, para voltar para dar os comprimidos, porque como ele quebrou as pernas, tá? Eu não falei isso, mas ele tá com as pernas toda destroçada por causa do acidente, e aí ela fica dando remédio, tipo um analgésico assim para ele. E daí ela tem que dar a cada, sei lá, 2 horas, X horas para ele por causa da dor. E daí ela demora para dar, e quando ela aparece, ele quer o remédio, porque ele tá com muita dor. Aí ela fala assim: não, primeiro eu tenho que limpar lá a sopa, porque é culpa sua que tá sujo lá o quarto e tal, então eu vou limpar primeiro. Ela vai, ela limpa lá, leva um balde, né, um pano, limpa. Aí ela fala assim: ó, agora você vai tomar o comprimido, eu vou te dar o comprimido, mas você vai tomar com a água do balde, tá? A água suja que eu limpei lá do balde, porque você merece, porque a culpa foi sua. E nem tenta me enganar, porque eu vou saber se você não tomou. E se você não tomar, depois eu não trago mais comprimido. Aí ele acaba tomando porque ele tá em dor, mas aí ele fica remoendo esse assunto e fica falando: eu nunca vou contar isso pra ninguém que eu fui capaz de fazer isso em troca de comprimido, né, por causa da minha perna. E Só daí deixa eu depois, falar uma coisa, Mi. Quando pode falar. eu falei assim que ele começa a falar muito sobre a parte psicológica, de sentimentos, é em relação a isso no começo. Eu demorei para entender que quando ele falava do Mourão, das coisas que ele via, era quando ele tinha contato com o remédio. Então aí começava a falar, aí parecia que passava quando chegava a onda, era que ele tomava o medicamento. E quando começava a sentir falta, ele começava a ver, Mourão. a ver o Mourão. Então, É assim, que eu acho demorou para relacionar isso. é que eu acho que também a gente tem que falar 2 coisas aí, né. Uma é que ele não simplesmente quebrou as pernas, ele quebrou as pernas em vários pontos, né, vários assim, destroçou as 2 perninhas do homem, e destroçou tanto que veio até a virilha, né, no livro ele descreve que tá machucado até a virilha.
E a Anne, muito da malvadinha, muito da ruinzinha, ela não consertou a perninha dele retinha, assim, ela fez uns remendos, então, além de tudo, os ossos não estão no lugar. Então, cada vez que ele respira, dá aquela mexida. E ela dá um remédio pra ele, que ele fica Ele é literalmente viciado. dopado. Ele fica dopado e viciado, que acho que é a pior parte. Então, assim, vai chegando um ponto que ele vai ficando com tanta dor, que aí ele vai ficando surtado, no comecinho. Mas depois de um tempo, ele vai ficando surtado de vontade do remédio, né, daquela fissura mesmo no remédio. E é nesses momentos que acho que a cabeça dele já tá tão louca, que ele começa a viajar na maionese, né, porque ele fica surtado por conta do remédio, tanto pela dor quanto pela fissura, né. E por isso que ele aceita tomar aquela água maravilhosa da parede, da sopa, do por quê? Porque ele precisa do remédio, porque ele fala assim: "Importante é o remédio, não interessa como eu vou tomar". É igual viciado, né, aceita Exatamente. sendo a gente lembra o quê? Da cena lá da novela lá que a menina não conseguia qual que é a novela? Qual que O era a novela? O clone, Clone, que ela não conseguia lá pelo nenhuma bebidinha, nenhuma droga, então ela foi beber o quê? Álcool Zulu. Perfume, perfume. Então é nesse nível, assim, de vício. Aí eu acho que é bem essa primeira parte, assim, que você tem o primeiro contato com a ruindade da Anne, né, porque até então, eu achei ela esquisita, mas assim, ok, Ok, né, estava esquisito, mas estava ok, assim. Ela tinha sido grossa, ela ficou meio ausente, assim, no meio da conversa, mas aí você ia falar assim: "Ah, tá". Aí na hora que ela vem limpar o negócio, que ela fala assim: "Ah, você vai tomar o seu comprimido com essa água nojenta aqui". Eu fiz assim: "Ah, mano, que nojo, credo, que coisa horrível. Por que você tá fazendo um negócio desse só porque você não gostou do livro que ele estava escrevendo? É, lê outro. Tanto faz, deixa o cara escrever a porcaria que ele quer escrever, tanto faz". Aí na hora que ela faz ele beber com essa água, você fala assim: "Ah, nojento, cara, que nojo. Nossa, essa mulher tem um parafuso a menos". É o primeiro contato que você vê com as doideiras que ela tem. e daí ele percebe que ela já tinha sido enfermeira, porque o jeito que ela carrega ele, ajeita ele na cama, arruma o lençol, dá a sopa, dá e já limpa a boca. Então ele falou, ele era muito observador de ir captando essas coisas dela, porque ela não falava muito sobre ela, né? Aí tem um dia que ela aparece com esse manuscrito dele, dos carros Velozes e Furiosos lá, e ela fala assim, não, você vai queimar o seu livro. Ela aparece com uma churrasqueira, Nossa. assim, portátil, né? E fala assim, não, você vai queimar esse livro, porque esse livro é horroroso, você não tem que ficar escrevendo sobre essas coisas. E ele não quer queimar, porque ele acha que é um livro muito bom, é um livro digno de prêmio, assim, ele acha que ele está estourando lá no norte. Ele não quer queimar. Aí ela fala, ah, você não vai queimar seu livro? Você vai ficar sem comprimido. Então, quando você quiser, você me avisa, e daí a gente queima o livro e eu te dou os comprimidos. aí Aí que ele vem os detalhes reluta. de escritor, porque ele só tem uma cópia. Desculpa, Ele Mi. fala, ele só tem esse manuscrito porque ele não costumava fazer cópia, sendo que as pessoas sempre alertavam ele de fazer uma cópia. Ele falou: não, não, é só uma, porque essa é a original, eu não vou fazer outra cópia. E daí ele, como ele não quer queimar o livro, ele fica um tempo sem remédio, sem comida, sem água. E daí chega uma hora que ele acaba fazendo xixi no próprio lençol, e daí, como ele tá desidratado, ele pega, torce o lençol na boca para beber a urina para se hidratar. Aí ele fala: essa é outra coisa que eu nunca vou contar para ninguém que eu fiz, né? E no final ele acaba cedendo, porque ele tá com dor, ele precisa comer também, ele precisa do comprimido, precisa beber água, precisa ir no banheiro. E no banheiro é lá no urinol, né? E, e daí ele aceita queimar o livro, mas ele faz isso com muita dor no coração. E daí ele recebe o medicamento, recebe comida e tal. Detalhe que É, isso é outra tortura. Você tem que contar é, como que o quê? como que foi queimado o livro. Eu acho que foi nessa hora que eu parei de ler, nessas 70 páginas, porque eu falei assim: "Não, já é demais. Não aguento essa mulher".
Mas por quê? Foi queimado na churrasqueira. Não, ela trouxe a churrasqueira e ela foi queimando página a página e ela falou assim: "Olha, agora você tem que queimar o livro". É isso, Aqui ele que tinha que nossa, queimar o livro. olha, eu xinguei essa mulher. Eu não falo palavrão, mas eu xinguei essa mulher, que nem existe, graças a Deus. Ou existe, né? Porque. É, Mas é tenso mesmo, porque ela vai. Ela não simplesmente fala assim pra ele, então vamos queimar. Você concorda de queimar? Beleza, eu vou queimar aqui. Não, ela começa a queimar uma página, queima outra, e ela fala assim, agora é você. Aí ele, aí ele ainda fica meio, né? Tipo, não vou, ai meu Deus, não vou. Aí ela fica lá, você que sabe, né? Se vai querer outro remédio ou não. Aí ele lá, o porque, livrinho. gente, é aquela coisa, quando você gosta de alguma coisa, você não quer se desfazer dela. E a mulher estava fazendo todo esse terror psicológico. Falei: "Que idiota! Nossa, que ódio! O que que vai acontecer com essa coisa? Ela tem que morrer logo, ela tem que sofrer". Continue-me. Isso que estava nas primeiras 70 páginas. E daí ele ficava pensando, né? Ele ficava assim, bom, meu carro tá lá soterrado na neve porque teve nevasca, mas uma hora vai acabar o inverno, a neve vai derreter e alguém vai ver meu carro e vai descobrir que eu tô desaparecido. Não que eu só fui farrear, enfim, não dei as caras, mas que eu realmente tive algum problema e tô desaparecido. Aí ele pensa, se ninguém achar meu carro, eu tenho certeza que ela vai me matar. Então ele já tinha essa consciência de que ela nunca ia deixar ele sair de lá e nem e que ela ia matar ele devido a todas as coisas que ela estava fazendo com ele, né? Até que tem uma hora que a Anne vem com uma máquina de escrever, ela fala, eu comprei, eu pechinchei, eu fiz o maior negócio e tal, tá aqui faltando a tecla N, aí eu pedi um desconto, fui mal bem, não sei o quê. Então era uma máquina antiga, super pesada, sem a letra N, e daí ela falou assim, essa máquina é para você escrever um livro novo, você vai agora escrever o Retorno de Misery, porque no livro anterior, pode falar. Ô, Mi, É, só para, né, contextualizar também, ela tinha ido para a cidade para comprar o livro que ele tinha acabado de lançar, né, do Misery, e ela não tinha lido ainda, né. E aí ela leu o manuscrito do Caos, que era o que estava lá na bolsa dentro do carro com ele, e depois ela começa a ler o livro. Então, esse livro O como que era? último O livro da filho. Misery. É, o filho O de último é, o Misery, era Filho de Misery. o filho de Misery, que era o livro. Ela começa a ler esse livro e ela fica toda empolgada. Nossa, que livro maravilhoso! Ela vai, dá comida, dá comida diferente, trata ele mal bem. Nossa, tá muito bom, você é muito bom, não sei o que. Ela fica toda empolgada, ela tá toda empolgadaça com o livro. Até que, até que ela chega no final do livro. Só que no final do livro, o que ele escreve, ele mata a Misery. Ele, tipo, é o filho da Misery, só que a Misery tá grávida, X, tá, gente? Não sei o resto da história, pra trás, porque não conta. Mas a Misery tá grávida, a Misery é a personagem, ela tá grávida, e ela morre no parto. Então, quando ela vai ter o filho, ela morre. E aí acaba, e ele termina o livro assim. E ela tá super empolgada com o livro até chegar nessa parte, esse é o finalzinho do livro. Ela entra no quarto, quando ela termina de ler, ela entra no quarto, pé da vida, pé da vida zaça, assim. E ela, se eu não me engano, é nessa hora que ela bate nas pernas dele, né, com a acho mão. que não. Não, Não. Mas ela não, tá porque pé essa da parte me vida. deu muito ódio. Não, ela Então, mas ela bate, tá, ela joga ela coisa em cima das joga pernas dele, coisa, né? né? Ela faz alguma coisa lá que dá muita dor para ele, muita dor. Ele fica com muita dor, muita dor. E ela fica puta. E aí sim, ela vai lá na cidade e compra a máquina de escrever para ele escrever um livro novo, porque ela quer que ele escreva. Na verdade, ela quer que ele meio que ressuscite, traga de volta, dá um jeito para Misery estar viva ainda. Porque, como ela falou, ele não pode matar a Misery. Não pode, porque ela gosta da Misery. Aí daí, então ela compra a máquina de escrever, aí ele fala assim,
depois que eu escrevi o livro, você deixa eu ir embora? Aí ela fala assim, se você estiver bem, sim, né? Só que ele sabe que é mentira, né? E daí, aí ele resolve concordar de escrever o livro. Aí ele fala assim, bom, aí ele começa a sonhar com Sherazade, que a Enya era Sherazade. Aí quando ele acorda, ele pensa, bom, então eu vou escrever o livro e vou enrolar para eu ganhar tempo. Então eu vou ser a Sherazade, né? Eu que vou enrolar e para me manter vivo. Aí daí ela também pega uma cadeira de rodas, coloca ele na cadeira de rodas. Imagina colocar uma pessoa assim, né? Porque ele não mexe as pernas. Com Imagina a que ela perna carrega ele no quebrada. colo e coloca ele assim. É uma mulher muito grande, corpulenta. Falando nisso, parece que tem a peça, né? Da Misery. Nada a ver se a Mel Lisboa, gente. Eu não assisti, mas já estou criticando, porque a mulher, a É Anne, muito ela é magrinha. corpulenta, ela é grande, ela carrega um homem. Como que a Mel Lisboa, a Será que presença de vão Anitta, vai colocar carregar? enchimento? Vai colocar um boneco para ela conseguir carregar? Eu sei que. Mas enfim, eu achei que era minha nada a ver com a escolha da atriz por causa do aspecto físico, mas tudo bem. Foi só uma crítica, Mas talvez faz não embasada em sentido. nada. Não embasada em nada, né? Porque eu nem assisti a peça. Mas eu acho Enfim, que não é aí possível ela. que não vão fazer uma maquiagem e pôr um enchimento nela, né? Não, Que não é às vezes possível. não vai mostrar essa cena de pôr ele na cadeira de rodas. Eu nem sei quem é o ator, enfim, só corta e ele já tá na cadeira de rodas. Ele fala, obrigado por ter me posto na cadeira de rodas, só pra dizer que foi ela, sabe? Mas enfim, não sei. Mas É, no livro, assim, apesar dela ser uma pessoa corpulenta, é meio estranho ela conseguir pegar alguém e pôr na cadeira, né? Porque a minha irmã é enfermeira, acho que ela não conseguiria colocar alguém na cadeira, eu assim, sabe? só Mas achei no estranho. filme mostra bem ela carregando ele assim, É, levando de um lado para o outro e tal. mas no filme, eu achei que a atriz que colocaram no filme, ela é muito boa. Eu gosto muito daquela atriz, já vi outras coisas dela. Mas eu achei que ficou perfeita nela. E agora ela, ela faz um outro filme também que eu vi. Qual foi o filme que eu vi esses dias que tinha ela também? Aí eu fiz assim, meu Deus, você é ele, agora não sai da minha cabeça você. Ela traz uma cadeira de rodas, coloca ele na cadeira de rodas e coloca ele no sol, para ele tomar sol. E ele fica tão feliz porque fazia semanas que ele não tomava sol, né? São aquelas pequenas felicidades da vida, pequenas alegrias que só quando a gente não tem que a gente se dá conta que é uma Ah, alegria. e detalhe, ela fazia tanta tortura nele que ele sempre ficava no mesmo quarto com um calendário que ela não trocava a folha. Então, assim, ele sempre estava em fevereiro, né? E a imagem, qual que era a imagem? Era uma criança, não era uma criança correndo. Era o Arco Era do no... Hã? Triunfo? Ai, nem Ou era um lembro. tobogã? É porque ele vai falando o que tem no quarto, né? Então ele olha para o teto tem um W, porque são as rachaduras. E assim, aquela imagem nunca muda, porque ele sempre está na mesma posição, inválido, morrendo de dor, e ela ainda tem coragem de colocar ele com aquelas pernas toda quebrada na cadeira. Pra ele sentir É, bastante dor, porque não é ela que está sentindo. isso também Agonia. do fato dele não saber que dia que é, ele até reclama várias vezes, porque ele não sabe direito que horas são, e ele não sabe em que dia que ele tá, ele não sabe quanto tempo ele ficou dormindo, quanto tempo passou do acidente dele até aquele momento. Ele não tem muito, ele tá sem muita noção de tempo, assim, ele não sabe que dia que é, ele tá tentando, ele fica, várias vezes ele fica tentando presumir que hora que é, que dia que é, e até esse momento, assim, ele não tem ainda um coisa. E Ela é uma terrorista. ele sempre Ela é olha uma pro terrorista. calendário e fica puto, porque ele não sabe que dia que é. Ela faz ele perder a noção de tempo, ela faz ele perder a liberdade, faz ele ter dor e ainda ele vicia o cara. Faz ele sentir dor. Ela é um combo do mal. Prossiga. E aí ela compra as folhas, né, para ele pôr na máquina de datilografar, gente. Tem gente que vai assistir isso, não sabe o que é máquina de escrever, mas a gente sabe, né? Enfim, aí ela É compra. só você olhar aqui, ó, no nossa vinheta, você vai saber como máquina de escrever. É Que é da verdade. Aline, por acaso, tá? É da Aline. Ela quis Uma comprar uma máquina
escrever. Ela escreve nessa máquina? Não. Ela junta a tralha? Junta. Mas tá tudo certo. Meramente decorativa. É. Os Mas pais verdade, dela Aline. adoram. Verdade, ó. Adoram Máquina as de escrever tralhas. é isso que apareceu na nossa vinheta, tá, gente? É isso daí, pra quem não sabe. E daí tem que colocar folha, né? Aí ele olha a folha assim que ela comprou e fala assim: não, essa folha não é boa. Ele tava tentando enrolar ela um pouquinho também, mas era verdade. Ele fala: olha, ela borra, e ele mostra que a folha borra. A Anne fica brava, fica contrariada, fala: ah, eu sei que você só tá me enrolando e não sei o quê. Aí de repente ela sai correndo da porta em direção a ele e dá um soco no joelho dele, porque ela fica pé da vida que ela sabe que ele tá enrolando ela, mas que ela tem que ir lá comprar outra folha para ele. Gente, Né? acredite ou não, essa foi a cena que me deu mais ódio no livro. A que deu mais ódio. Eu sei que ela fez várias atrocidades com o cara, que a gente vai falar mais pra frente, mas essa cena eu queria muito matar ela. Eu queria matar ela. Porque eu detesto esse tipo de birra. E eu falei, só porque ela ficou com raivinha, ela vai. E aí ele fala que o joelho dele já não é um joelho, é uma massa. E ela vai lá e tem coragem ainda de dar um soco, um peteleco naquilo que já tá. Que já não existe mais, já não é nem definido como um joelho. Mas que ódio daquela mulher. Não tenho outras palavras para poder. Que foi, Thalita? Paradinha, é verdade. Eu adoro sua empolgação, Aline. Eu tenho um ódio dessa mulher, eu tenho um ódio. Dá Eu pra sabia, sentir, Aline. eu só tava esperando a Aline falar: que foi, Thalita? Porque ela fala desse jeito que ela fala e a gente dá risada, porque é engraçado. Aí quando a gente começa a dar risada, ela: que foi, Milena? Que foi, Thalita? E começa a falar, tipo, não tem motivo para vocês estarem rindo. Óbvio que tem. Olha o seu jeito de contar, a sua indignação. Óbvio que tem, mas enfim. Aline, a cena em si realmente não tem motivo nenhum pra gente rir, mas você indignada é muito engraçada. Nossa, gente, mas é sério. Que ódio dessa mulher. É que assim, eu não vou pegar o livro, mas dá vontade de ler esta página e para entender a indignação. Nossa, continua. Que foi para mim foi a pior cena do livro. E olha que ela fez um monte de coisa. E teve coisa que eu nem estava entendendo no livro, né? Porque eu tive que voltar. Depois a gente vai falar também sobre isso. Mas vamos Todo mundo continuar. teve que voltar, mas enfim. E daí, quando ela voa em cima dele para acertar o joelho dele, cai um grampo do cabelo dela. E aí ele cata esse grampo e guarda para ele, assim, com muito esforço, tá? Porque ele ainda está na cadeira de rodas, então ele tem que se abaixar, fazer uns movimentos que machucam as pernas dele, mas apesar de tudo, ele conseguiu pegar esse grampo e guardar com ele. E daí, eu não sei se é exatamente nesse momento que ela foi para a cidade comprar o. Pensa que é um lugar afastado, ela não vive na cidade, então ela vive num lugar meio campo, assim, tem um celeiro, enfim, então ela sai para ir para a cidade em algum momento, eu não lembro se era esse para comprar folha, mas enfim, ela Foi sai, nesse pra comprar folha. foi nesse momento da folha, então ela sai, aí ele pega o grampo e tenta abrir a porta do quarto, por quê? Como ele tem que fazer laboratório, a palavra, né? Fazer o laboratório para aprender como que arromba carro, por causa do livro dele, Velozes e Furiosos lá, para assaltar, abrir carro, abrir porta, assim, ele falou com um cara que era meio que especialista, né, no ramo, e daí ele aprendeu como que abria a porta com um grampo. Então ele conseguiu abrir a porta com um grampo. Aí ele abre a porta e aí ele consegue sair bem rente assim a porta por causa da cadeira de rodas, né? Então ele sai e daí a primeira coisa que ele procura é o telefone. Aí ele olha, tem um telefone lá, aí ele ia ligar, só que o telefone é mudo, ele não funciona, o telefone. Era só uma coisa decorativa para dizer que a casa dela é normal, mas o telefone não funciona. Aí ele olha ao redor, ele vê uns bibelô lá, ele quase derruba, ele cata, coloca no lugar os bibelôs, tudo. Aí ele vai no banheiro, então pensa que é uma casa sobrado, mas ele tá no térreo, né? O quarto dele fica no térreo, aí ele vê um banheiro, ele entra no banheiro e começa a procurar por remédio. Aí ele acha os remédios que ela dá para ele, né? Que chama Novril. Esse Novril é um nome fictício, não existe esse remédio na vida, né? Aí daí ele vai, acha uns remédios lá, ele cata alguns para ele, né? E
e daí, nisso ele ouve barulho de carro, então ela tá chegando. Aí essa começa a cena desesperadora também, porque aí ele tem que voltar pro quarto dele. Aí ele sai correndo, né? Correndo na cadeira de rodas para Nessa voltar, ele parte eu coloca. fiquei tensa também. Porque Nossa, eu eu falei fiquei assim, mano, ela vai Muito. entrar e ele, nossa, ela vai pegar ele ali, ela já estraçalhou o cara, o joelho dele, vai matar ele agora. Falei, pelo amor de Deus, né? Aí ele coloca o remédio no colo, né? Aí ele volta pro quarto, só que como é muito rente, ele não consegue passar de primeira com a cadeira de rodas pela porta. Aí ele tenta, naquele desespero, você fala, meu Deus, entra logo, pelo amor de Deus. Aí ele entra, aí ele tenta fechar a porta, né? Só que como o grampo dele quebrou lá dentro, uma parte do grampo ficou presa lá dentro, ele não conseguia fechar. Então ele colocava para fechar, mas a porta abria, não fechava. Até que no momento que ela entra em casa, ele consegue fechar a porta. Aí ele vai, faz toda a manobra lá com a cadeira de roda deles e coloca no lugar onde ele estava quando ela deixou. Aí quando ela entra no quarto, ela fala assim, nossa, você tá todo suado, né? Aí ele dá umas respostas assim, tipo, claro, eu tô em sofrimento aqui, eu tô morrendo de dor, você demorou demais para me dar o remédio. Só que ele já tinha tomado o remédio lá quando ele achou no banheiro. Então ela fala, não, tá bom, eu vou te dar o remédio. E aí ele toma o remédio que ela dá também. Aí ela vai pôr ele na cama, ele fala, não, não, peraí, espera 5 minutos só para o remédio fazer efeito, né? Aí daí, por causa da dor, aí ela pega e sai, e nisso o remédio que tá no colo dele, ele enfia na cueca. Aí ela fala, aí acho que depois ela aparece, ele fala, não, peraí. Aí ela sai e ele enfia embaixo do colchão, para ela não pegar ele, né, por baixo, assim, porque ela carrega ele para pôr na cama, para não sentir nem na cueca atrás. E daí ela coloca ele lá na cama de volta, e daí ele dorme por 14 horas, porque ele já tinha tomado a dose do banheiro que ele estava em dor e tomou lá, quanto a dose que ela deu. Então ele apagou. E mas aí ele escreve o livro, né? Então, como no livro anterior da Misery ela morre no parto, aí ele começa a escrever esse novo livro. Aí ele começa a escrever como assim, ela acordou de manhã com o filho, o médico veio, apareceu e tudo mais. Teve uma enfermeira chamada Amy que ela ajudou e não sei o quê. Então ele começou a romantizar já o começo do livro. Aí ele deu para ele todo orgulhoso, né? Deu para ela ler assim. Aí ela lê e falou, não, tá, eu gostei, mas você sabe que você tá roubando, né? E eu, por quê? Porque ela morre no outro livro, e agora, de repente, ela tá toda bem aí com o bebê e não sei o quê. Não, você tem que justificar o que aconteceu. Não é assim. Aí ela começa a falar que nem as séries que eu assistia quando eu era criança, sei lá, adolescente, que tinha uma série que o cara pega, tá no carro, o carro cai de um penhasco, explode, e no episódio seguinte ele tá lá, parece que ele saiu antes do carro cair no penhasco. Não, eu ficava muito brava. Aí ela começa a se exaltar, assim, ficar nervosa, porque isso é roubar, não tá certo. E ela esperava ansiosamente pelo próximo episódio, mas aí daí não justificava, só mentia e não sei o quê. Aí ele até pensa, né? Tipo, poxa, ela tem razão, né? Que tipo de escritor que eu sou, que pego, mudo e não sei o quê. Por mais que ele estava fazendo um livro para ela só para ganhar tempo, mesmo assim ele tinha os princípios dele de escritor. Fala, não, eu tenho que sair dessa, que era uma brincadeira que ele fazia, tipo, dava um problema e daí, acho de criança, ele falava, sai dessa. Então você tinha que bolar uma história assim plausível para solucionar e sair desse problema. Então ele, numa mente de escritor também que ele já tinha, ele fazia isso constantemente. Pode falar, Lina. Sabe uma coisa que eu acho muito legal? É que, assim, quando ele começa a conversar com ele mesmo, que ele já fica. Assim, a gente também conversa, mas é legal os diálogos que o Stephen King cria dele, do Paul, sei lá como é que fala o nome dele, numa versão sarcástica e já viciado. Como é que você vai sair dessa? Você quer mais remédio, mas está ficando cada vez mais viciado. Como que você vai escrever essa história? Ela tem razão, não sei o quê. E é muito engraçado esse diálogo
entre ele mesmo e ele tentando se convencer de que vai dar certo, que ele vai achar uma saída. É muito interessante a forma como que é descrita assim a cena. E às vezes a gente tem esses diálogos também. Eu não sei como é que isso funciona no filme, nem sei se eles conseguem reproduzir isso no filme, mas no livro é sensacional. Eu acho que é um dos pontos bem altos do livro e da escrita do Stephen King. É a consciência, né? Tipo, seu grilo falante falando, ah, você tá tentando se enganar, você sabe que você tá tentando se enganar, né? Ele, não, eu não tô me enganando, não. Você tá assim, né? Então aquela vozinha lá, e é verdade, né? Muito interessante. É legal E que aí ele, na hora que ele vai esconder os remédios na cueca, ele fala: ela vai pegar você por trás, ela vai sentir o remédio. É verdade, Aline, bem lembrado. É uma parte sarcástica, assim, que eu gostei bastante também. E daí, uma hora que ele sabe que ela não tá lá não tá lá perto, ela tá lá no andar de cima, porque ele ouve os passos dela, ele cata o remédio e vai ler a bula desse Novril que ele tá tomando. Quando ele lê a bula, ele vê que tem codeína e que ele tá ficando viciado. Aí vem a consciência dele falando, você tá ficando viciado, você sabe, né, que você tá ficando viciado. Aí ele, não, eu não tô, eu vou parar, assim que tal coisa acontecer, eu paro de tomar, eu finjo que, eu coloco assim embaixo da língua, eu finjo que engulo, mas eu não vou engolir, não sei o quê. Mas ele continua tomando remédio. Sabe aquela coisa do semana que vem eu começo a academia, em agosto eu começo a academia, sabe essas histórias assim? Eu começo quando eu quiser, eu paro quando eu quiser, né? E daí, aí você sabe, vai mesmo? Aí fica a Vou vozinha. mesmo. Vai, não sei do que você tá falando, Aline, do que você tá falando? Em agosto eu vou começar a academia. Em agosto eu vou começar a academia. Para! Isso não é um exemplo. A gosto de Deus. Mas ele me lembrou também para quem assistiu House, né? O House, ele era viciado também em remédio para dor, em analgésico, eu não lembro direito. Vicodin. Era codeína também. Isso aí. Eu queria lembrar o nome do remédio. Mas era esse aí também. E ele e me fez lembrar muito, né? Porque eu assisti bastante House também, né? E me fez lembrar na série ele fala que é bem rápido para você ficar viciado, né? Você toma alguns ali, você já tá loucão querendo outro, né? E até também porque o Paul Sheldon aí tá com as pernas toda triturada, né? Então, pouca dor não deve estar sentindo, né? Então, ele tá sentindo muita dor. E me fez lembrar do House por causa disso, do vício, assim, no remédio para dor. E quando ele lê a bula, ele vê também que a dose que ele tá tomando é muito maior do que a dose recomendada também. E aí ele vê também que ela tá tentando de fato viciar ele pra deixar ele lá mais tempo, tipo, largado lá. O combo E do mal. daí, O combo N. do mal. aí, depois de um tempo, ele começa a escrever o novo começo, né, do livro dele. E a Anne já tinha falado assim, você tem que justificar o porquê que ela morreu, mas aí ela viveu, assim, de repente ela tá viva. Aí ela falou, eu vi um caso que tem uma abelha, que não sei o quê, e fala da picada da abelha, que na verdade a pessoa não tá morta, enfim. Aí, a princípio, ele fala, nada a ver essa ideia, porque, né, parece que no livro dele, um personagem também tinha morrido e viveu de volta, uma mulher lá. E daí ele fala, como que eu vou justificar que aconteceu uma coisa tão incomum aconteceu com aquela personagem e agora vai acontecer de novo com a Misery, né? Mas aí ele pensa, só se eu fizer que as duas sejam parentes, mas ninguém sabia que elas eram parentes. Então ele usa essa ideia da picada de abelha, porque deu reação numa, por causa da genética dela, e na Misery também, por causa da genética, que é parecida, enfim. E daí ele começa a escrever, e daí a Anne gosta, porque, na verdade, como que ele justifica que a Misery morreu, mas ela tá viva? Que, na verdade, ela foi enterrada viva, então ela não necessariamente morreu, né? As pessoas achavam que ela tinha morrido, mas, na verdade, ela foi enterrada viva. Aí tem um dia que ele percebe que tem umas manchas, assim, no batente da porta.
Aí ele se liga que foi no dia que ele saiu com a cadeira de rodas e como ela passou justinha a cadeira, meio que fez mancha, as rodas mancharam o batente. Ele fala, meu Deus, se a Anne vir isso, ela vai descobrir que eu saí. Ele ficou desesperado, né? Aí até que um dia uma pessoa aparece lá, aí daí a Anne vem correndo, ela coloca um trapo na boca dele para ele não gritar, não falar nada, antes que essa pessoa, para ele não pedir socorro, né, para essa pessoa, tal. E daí, na verdade, eu não sei se é um agente, eu não sei quem é, mas fala assim, olha, você tem que pagar, pode falar. Detalhe que ela põe o trapo na boca dele, não é um trapo limpo, é um trapo sujo. É um pequeno detalhe esse daí. Ela pega não é um trapo, deixa eu pegar um paninho, um pano de prata aqui e enfiar na tua boca. Ela, é um pano que ela tá limpando, usando para limpar alguma coisa. E ele tá, eu não lembro, mas ele tá sujo, ele tá nojento. E ela põe o negócio na boca dele e ele fica lá. Eu imaginei, sabe aqueles paninhos de poliflor? Tirando pó, assim, aquele, tipo, na boca dele, assim. Foi o que eu imaginei. E daí ela coloca o trapo lá e vai falar com essa pessoa e ele meio que olha assim pela janela e vê que ela fica gritando com a pessoa, enfim. E daí depois ela volta e fala para ele, porque eles estão todos contra mim. Ela tem essa mania, né, de perseguição, de que achar que as pessoas estão contra ela. Porque ela não conta muito da vida dela, mas em alguns momentos ela solta algumas coisas. Porque lá em Denver, quando eu fui no tribunal, aí ela não explica. Aí depois ela vai contando algumas coisas, né? Que ela foi inocentada nesse caso, e não sei o quê. Aí ela fala que todo mundo é contra ela, eles acham que eu sou culpada e não sei o quê. Os vizinhos, né, lá da onde ela mora, tal. E daí ela falou assim, porque eles estão falando que eu tenho que pagar esse imposto, mas tá errado, e não sei o que, senão eu vou perder a casa, e não sei o que. Aí o povo fala, não, vai lá pagar, é importante. Já pensou se você perde a casa? Eu acho que eu tenho um pouco de dinheiro na minha carteira, lá, vê lá na minha bolsa, pode usar, né? Vai à vontade, vai lá pagar. É melhor você pagar hoje, senão você vai perder a sua casa. Vai, eu de você ia, vai lá. Aí ela fala, não, tá bom, eu vou. Aí quando ela sai, quando ele percebe que ela já saiu, pode falar. Isso é outro ponto bom, assim, que ele descobre que dia que ele tá. Que dia que é, que mês que é. Porque esse cara que ela tava conversando falou do pagamento da taxa e tal. Aí entregou um papel para ela, aí ele fala, não, mas você tem que pagar, porque você vai perder sua casa. Aí ele começa a querer que ela saia de casa, né? Para poder ganhar tempo ali. Aí ele fala assim, não, mas que dia que é hoje? Porque aqui fala que você tem que pagar até tal dia. Aí o dia era hoje, era o dia que ele estava. Então você tem que ir logo, você tem que ir agora. Olha, o banco vai fechar, tal. Que horas? O banco vai fechar, vai lá pagar, vai lá pagar. Então ele descobre o dia e descobre direitinho que hora que ele tá, né? Nesse momento. E uma coisa também que ele fala é que ela não mexeu nas coisas dele. Tipo, os princípios dela. Ela não pegou o dinheiro que estava na carteira dele, que poderia ter talvez pego para alguma coisa. Estava lá bonitinho, intacto. Ela não mexeu no dinheiro, mas de todo o resto ela mexeu, né? Mas enfim, mas eu achei legal esse momento porque ele descobre que dia e a hora que ele tá. Aí daí ela vai, quando ele percebe que ela já saiu, né, que ela não tem perigo de voltar rápido, ele vai para a cadeira de rodas. Ele consegue se pôr sozinho na cadeira de rodas. Ela não sabe que ele consegue fazer isso sozinho, né? E daí, porque ele estava fazendo exercício, ele pegava a máquina de escrever, que era pesadona, tinha uns 20 quilos, e ficava, acho que, levantando para ficar com força no braço. Então, ele conseguia ir para a cadeira de roda sozinho. Então, ele se pôs, foi até lá o batente, limpou lá as manchas lá no batente e tal, para ela não perceber. E aí ele fica sossegado. Bom, limpei, ela não vai mais perceber, né, que eu consegui ir com a cadeira de rodas lá. Aí ele pega, volta pra cama, tá tudo certo. Aí daí ele continuava escrevendo tal, e ela ia lendo, ela ia preenchendo os N's para ele, porque a máquina de escrever não tinha N, então ela que fazia esse trabalho para ele, né? Então ele datilografava e o que faltava o N ela preenchia.
uma coisa legal no livro é que quando tem essa parte que ele está escrevendo o livro e mostra o texto do livro, é tudo datilografado mesmo, e o N é tudo um N preenchido, assim, um Nzinho, né? Achei muito legal esse detalhe, né, do livro, acho que faz toda a diferença. Fala, nossa, muito bem sacado, né, esse detalhe, assim. Até que vai passando tempo, ele percebe... Pode falar. O que eu achei interessante também é que ele comenta que ele falou assim, caramba, o N tá faltando. O N é a segunda letra mais usada no inglês. Aí eu falei, meu, que legal, porque eu nunca parei para pensar quais são as letras mais usadas nesse idioma. Na verdade, eu não sei nem quais são as letras mais usadas no português. Alguém fez essa pesquisa? Porque eu não fiz, mas eu fiquei pensando e eu esqueci de pesquisar. É isso, só uma curiosidade. Beleza. Aí daí passa o tempo, aí daí ele começa a perceber que a Anne não tá bem, que ela não vai lá mais, que ela não canta, porque ele sempre ouvia ela cantar do quarto onde ele estava, que ela não canta, que ela não vinha trazer comida, não colocava ele na cadeira de rodas para ele escrever e tal. Aí teve um dia que ela apareceu lá toda suja, saia do avesso, cheia de comida velha, assim, mancha. Aí a boca suja, despenteada, desgrenhada. Aí tem uma hora que ela tá lá, ela torce o lábio assim, até sangrar. Aí ele fica assim, mano, o que tá acontecendo, né? E daí ela volta pra sala, ele ouve barulho de tapa, assim, tabefe pesado, né? Nela mesma. Então ele imagina que ela tá dando tapa na cara dela, em si mesma, Nossa, né? essa hora dá muita agonia, né, porque ele vê que ela tá, tipo, surtando, ele vai ficando agoniado sabendo que ela tá surtando, ele não sabe o que espera por ele, mas ele sabe que não é bom, né. Aí ele lembra, né, que quando ele escreveu Misery, ele também fez lá o laboratório dele no manicômio, ele sabe que tem algum momento de doença mental que a pessoa começa a se autopunir, se autoflagelar, e quando tá bem avançado, assim, então ele sabe que ela tá nesse estágio, então ele temeu pela vida dele, né, porque ele sabe que nessa altura a pessoa já não tem mais nada a perder, que ela mata e se mata, enfim, então ele ficou com medo. Aí, ela também, como ela não aparecia lá, o Paul, ele pegou, foi para a cadeira dele sozinho, então ele pegou, se pôs na cadeira, aí daí, nisso que ele estava se pondo na cadeira, ela abriu a porta, aí ela fica pé da vida, né, e fala assim, bom, se você consegue ir para a cadeira sozinho, você pode preencher os N's sozinhos, e fecha e vai embora. E larga ele lá. E ele fica assim, sabe, sem reação, tipo, e agora? O que que eu faço, né? Aí depois de um tempo, eu não lembro quanto tempo que passa, ela aparece lá com uma ratoeira que tem um rato, aí ela começa a falar, esse rato, e começa meio que falar que o rato é o Paul, né? Que vem aqui, que se aproveita de mim, que come da minha comida, que se aproveita da minha bondade, e o rato lá preso na ratoeira, só que o jeito que a ratoeira pegou ele danificou a coluna, então as patas dele traseiras já não mexiam mais, então era meio que o Paul na ratoeira. Então ela pega o rato e esmaga o rato com as mãos. Ela mata o rato esmagado na mão, assim, tipo. Aí só sai o sangue, assim. Ela pega, taca o rato num canto da sala, do quarto, assim. Aí o rato fica lá morto e o Paul lá agoniado. Aí tem uma hora que ela tá falando, ela nem percebe e lambe o sangue, assim, do rato que tava na mão. Aí ele fala: Meu Deus, o que que tá acontecendo? Aí ela fala assim: você sabe que eu posso te matar lá. Eu acho que eu posso acabar com tudo, né? Eu te mato, eu me mato, tá tudo certo. Ele fala: Não, você não quer que eu termine de escrever o livro para você? Depois que eu terminar, você pode me matar, mas você não quer ler o livro primeiro? Ela fala: eu acho que o livro é a única coisa que eu quero da vida, então eu vou esperar, tá? Mas saiba que a qualquer momento eu posso te matar, tá bom? Aí ela já joga a real para ele, fala assim: Você sabe que você nunca vai sair daqui, né? Você não vai sair daqui. Sei, mas eu só queria te escrever o livro, tá? Vamos combinar assim? Ela: Não, então tá bom. Aí daí ela fala assim:
eu não tô me sentindo bem, eu vou lá pro meu cantinho feliz. Cantinho feliz é em algum lugar longe que ela tem que pegar o carro, não é falado onde é esse cantinho feliz que ela vai para se sentir melhor, tal. Ela fala assim, eu vou, eu vou lá e eu não sei quando eu volto, tá? Quando eu ficar melhor, eu vou. E aí é isso, tipo, se vira aí, né? Aí ela pega, quando ele sabe que ela saiu, aí ele pega o grampo, porque ele tinha outro grampo. Ah, pode falar. Não, é que ela, assim, uma coisa que eu achei que faltou falar, eu queria muito saber o que, que tinha nesse cantinho feliz. Eu queria muito. E isso não é comentado até o final do livro. Mas o que é engraçado nessa passagem é que ela fala assim: eu vou pro meu cantinho feliz. Só que ela não se preocupou em deixar comida para ele. E aí ele olhou assim pro rato na parede e ele falou assim: eu acho que ela já sabe o que eu vou comer nesse período. Ele meio que faz esse sarcasmo, só que assim, é lógico que ele vai sair, mas ele chegou a cogitar comer o rato esmagado na parede lá. Pode Né? continuar. Daí ela sai, aí ele aproveita que ela saiu e cata o grampo lá. Aí ele vê a casa, a casa toda bagunçada, tá uma zona, tem um monte de comida aberta e restos de comida, prato sujo, sorvete, o pote de sorvete pela metade, um pedaço de comida daqui. Aí ele fala, bom, eu posso tentar sair, apesar da neve, né? Quem sabe eu consigo sair e tal. Aí só que as portas estão todas com cadeado, e é um cadeado alemão forte, né? É engraçado que quando a gente quer falar que uma coisa é boa, a gente fala que a coisa é alemã, né? Então põe muita qualidade no negócio. Então ele sabe que não vai conseguir sair, ele vai até a despensa, na despensa ele consegue ver umas coisas tal, pegar alguma coisa para comer, mas não pode pegar muita coisa porque ele sabe que ela pode perceber, né, e dar falta, tudo. Aí ele passa lá pela sala e tem um álbum chamado Momentos Felizes. Fala, vou dar uma olhada nesse álbum. E daí ele começa a ver que tem vários recortes de jornal. Aí, até aí, né, vamos ver o que são esses recortes. Aí, o primeiro os pais dela, é o casamento dos pais dela, né, que sai no jornal, né, uma nota. Não, beleza, né? O nascimento do irmão dela, do irmão. Ok, né, normal, né? Aí tem um recorte falando assim, morte de 3 crianças e um pai, que eram os vizinhos da Anne quando ela era criança, adolescente, ela tinha uns 14 anos. Aí ele olha para aquilo e fala, não é possível, ela tinha 14 anos. E aí ele começou a deduzir que o recorte que ela tinha lá era de pessoas que ela tinha matado. Na verdade, ele se toca disso porque ela tinha comentado que quando ela era mais nova, ela falou que ela não gosta de crianças barulhentas e que numa época ela chegou a cuidar de algumas crianças que davam muito trabalho, que ela chama eles de pestinhas, porque em algum momento do livro ela fala que ele também está com esse comportamento de pestinha. É mais ou menos isso. Aí ele fala assim, nossa, será que são essas crianças que ela cuidava e ela matou? Aí continua, Mi. Ela está se referindo. Aí daí também tem o recorte da morte do pai dela, que ele tropeçou no cesto de roupa e caiu e morreu. E falou, nossa, né? Até o pai. Aí, enfim, aí tem um recorte falando da formatura dela, que ela realmente fez enfermagem e tal. Aí outro recorte falando da colega de quarto dela, que tropeçou no gato morto que tinha sumido e caiu e morreu. Ela fala, aí ele fala, a morte é igual ao do pai dela. O pai dela tropeçou no cesto de roupa e morreu, e a colega tropeçou no gato morto e morreu. No mínimo, o gato gostava mais da colega de quarto do que dela, então ela matou o gato, aí colocou lá o gato morto para a amiga tropeçar e morrer e não sei o que, aí ele começou a confabular, sem pensar como que tinha sido. Aí daí começa a ter recorte de idosos mortos, pessoas doentes mortas, então como ela era enfermeira, ela acabava matando essas pessoas no hospital. Até que ela vira enfermeira-chefe da maternidade, assim, numa sessão de infantil, né?
e daí começa a ter recorte de mortes de bebês. Quando tem essas mortes de bebês, foi quando o pessoal começou a desconfiar dela, porque essas mortes começaram a acontecer quando ela virou chefe, enfermeira-chefe, né, da área. E daí foi a partir disso que o pessoal desconfiou, e aí ela foi a julgamento. E tinha vários recortes falando que ela era mulher dragão, né, enfim. E no final das contas, era esse julgamento em Denver, que às vezes ela soltava e falava com o Paul, e daí só que ela foi absolvida, foi inocentada. E daí os vizinhos criticavam ela falando dessa decisão, né? Falando que ela não era inocente, não. E daí todo mundo tem medo dela, enfim. E por isso que ela também já não tá mais na ativa na enfermagem, né? E por isso que ela tinha tantos remédios, porque ela tratava sozinho na casa dela. E ela sabia cuidar de pessoas doentes, enfim, né? Aí tudo começou a se juntar, até que o último recorte lá do álbum dela, de Momentos Felizes, é o desaparecimento do Paul. Então ele já fica com aquela agonia. Eu sou o próximo, com ele já sabia, mas aí ficou meio que concretizado naquele recorte. Você quer falar alguma coisa, Cindy? O ex-marido dela também, né, que ela matou o marido também. E é por isso que ela tem a fazenda, tem tudo, porque ela É. matou o marido e ficou Ah, é verdade. É verdade. Que Enfim, ela se e como ela divorciou dele, tinha. né? É, Ela só como ficou um ela ano tinha. casada. Ela tinha. E aí ele fala que quando ela era na formatura, lá na foto da formatura, ela até que ela era bonita, uma pessoa bonita, né, tal. Mas que agora ela tinha virado aquele treco que ela era. Como ela tinha ido pro cantinho feliz dela, então ela ficou dias fora, né? Então não tinha ninguém para alimentar os animais do celeiro. Tinha uma vaca, tinha uma porca chamada Miser e tal. E daí os animais ficavam guinchando de fome, imagina, você lá e os animais gritando de fome e tal. Até que teve uma hora que eles pararam, ou seja, morreram, né? Alguém lá, os animais morreram de fome. E daí até que a Anne volta, só que ela volta de madrugada. E daí ele meio que acorda com ela dando uma injeção nele. Só que daí essa injeção deixa ele dopado, drogado, né? Ô, Mi, E é oi. nesse momento que na cozinha ele pega uma faca também, né? E guarda. Isso, quando ele saiu, quando ele foi na despensa lá, ver comida e tal, ele também pega uma faca e coloca embaixo do colchão. Isso mesmo. A faca guinso? porque Podia ser uma Guinness. quando ele Pode vê falar. que ela mata as pessoas todas, ele fala: "Bem, eu tenho que me precaver aqui, porque ela vai voltar e vai querer me matar também", né, que aí ele tem a É. certeza de que ela é uma assassina mesmo, que ela conseguiu matar até o pai, o ex-marido, não é ele que vai ficar por lá vivo. E, e daí, quando ela volta, ela fala que ela tá melhor, que o Cantinho fez ela refletir, deu a ideia de tirar o carro do Paul e levar para outro lugar, para ninguém ver. E ela sabia que ele tinha saído daquela primeira vez, porque ela começou assim: Meu, eu achei que tinha alguma coisa diferente, né? Eu vi que, o, é, que as caixas de remédio lá no banheiro estavam diferentes, mas eu não tinha certeza. Aí daí eu vi que o bibelô também eu coloco sempre na mesma posição, ele estava diferente. Então eu comecei a desconfiar. Até que teve um dia que eu fui abrir a porta, só que mesmo abrindo, ela estava trancada. E daí eu achei estranho aquilo, né? E daí eu dei mais remédio para você capotar mesmo. E aí eu fui abrir lá a fechadura e achei um grampo. Então eu tinha certeza que você estava saindo do quarto, né? E agora, quando eu voltei, eu tinha deixado 3 fios de cabelo em cima do meu álbum. Você gostou do meu álbum, né? E daí não tá mais lá. Então eu sei que você viu o meu álbum, né? E daí eu percebi também que seu braço estava mais forte, você estava mais corado. Então eu sabia que você estava saindo do quarto. Aí ele começa a rir de nervoso. Aí ele começa, sabe quando você
você começa a rir, assim, de nervoso. Ele fala assim, então você tinha visto a mancha no batente? Ela, é claro que eu vi. Aí ele começa a rir porque ele estava todo apavorado, desesperado, achando que ela não tinha visto, fez de tudo para conseguir limpar, e ele achou que estava abafando, e no final, ele que estava sendo enganado, né? Porque ela sabia de tudo isso. Aí ela pergunta assim, quantas vezes você saiu do quarto? Aí ele fala 3 vezes. Ela fala, é mentira, você saiu mais. E ele, não, é 3 vezes, eu saí só 3 vezes. Aí eles ficam naquela discussão, ela vai ficando cada vez mais nervosa. Aí ela fala assim, eu encontrei a faca aqui embaixo do colchão, eu nunca esperei isso de você, você já saiu mais. Ele falou, não, eu saí na 3ª vez, que eu aproveitei e deixei a faca aqui, né? Ela, é mentira, porque eu deixei cabelo lá no andar de cima também e não tá mais lá. Ele, mas mulher, como é que eu ia subir? Eu não consigo andar. Era só você se rastejar, não sei o quê. Mas eu fui lá em cima. Enfim, aí ele depois ficou pensando, acho que bateu o vento, sei lá, o cabelo sumiu e ela achou, tinha certeza que tinha sido ele, né? Aí ela deu esse remédio, por quê? Essa é a cena, né, réplica, né, que era a cena que eu tava esperando. Vamos ver, a cena que eu lembro lá do filme é o que vai acontecer. Então ela pega, né, ele começa a ouvir um barulho assim de madeira no chão, que ela fica fazendo barulho e tal. Ela falou, mãe, é a cena que eu lembro do filme, de quando eu assisti quando era criança. Então ela pega, como é a cena no filme? Como ele não mexe os pés, ela pega um toco de madeira assim, né, uma caixa, um caixote de madeira, coloca entre os pés dele, isso no filme. E daí ela pega, tipo, um martelinho, Uma não sei o que é marreta. Uma uma marreta. marreta, isso, uma marreta. Aí quando você olha assim, não. Aí quando você junta 1 mais 1 é 2, tipo, ela vai quebrar o pé dele, ela vai entortar o pé dele, né? Assim, né? Então aqui tá a caixa de madeira, aqui tá o pé dele, que ele não consegue mexer, ela vai dar uma marretada aqui para quebrar o pé dele, para ele não sair de lugar nenhum mesmo. Isso é no filme. Mas aí, no livro, não tem Ai, toco de madeira, gente, não tem. Ela pega iodo, limpa o pé dele assim, né? Iodo de hospital lá, meio marrom. Aí ela pega e saca o quê? O machado. Aí ela passa iodo lá no machado e pá! No vral, no pé dele. Ela decepa o pé dele. E ele grita de dor, óbvio, né? E acho que ele acaba desmaiando de dor. Nessa hora, eu pensei, eu tô lendo direito? Por que que ela foi fazer isso? Do nada, eu tenho uma ideia, eu vou cortar o seu pé. E aí ela queima o toco. Isso, pra para cauterizar. cauterizar. Louca, velho. Na hora que eu vi essa cena no filme, como eu já tinha lido o livro, né? Eu já tava assim, ai, Senhor Jesus do céu, eles vão mostrar ele cortando o pé do cara, meu Deus, meu Deus. Aí ela bateu coisinha no pé dele. Aí eu assim, mas não foi desse jeito que foi no livro. Mas é que eu acho que essa cena que ele É descreve no muito, livro, no né? filme, ia ficar too much, gente. Não ia dar certo, Ah, né. é. Eu acho que eles fizeram uma sacada boa, assim, porque no filme já é suficiente pra você ficar agoniadíssimo. Porque no filme mostra os pezinhos dele pra dentro, assim, ó, quebrado. Mas no É, trash ia ficar muito legal. Acho que quem sabe se eles não fazem um agora de novo. um remake. E essa era a única cena que eu lembrava do filme, e aí chega o livro, acontece diferente. É óbvio que no livro é melhor, assim, é mais impactante, né? Só que eu fiquei frustrada, porque era a única lembrança que eu tinha, mas enfim, Eu também fiquei muito foi só, frustrada. foi só o que meu sentimento, mas não estraga nada, óbvio, o livro, né? E daí, aí ele começa a contar, assim, né, como ela cortou, né, o pé dele. E daí, aí ele tá meio delirando, porque ele tava, né, recebendo injeção pra dor, e daí aí ele fica meio que falando, assim, aí de repente ele fala que cortou o polegar dele. Eu falei, eu acho que eu perdi essa parte, porque eu Eu não li também. nada a respeito. Eu falei, não, só que bom.
Aí daí eu não tava entendendo direito, né, do que estava acontecendo, esse negócio do polegar. Falei, ué, né, eu perdi. Aí depois ele vai explicando, aí ele volta do pé, ele fala do pé, do polegar. Eu falei, mano, não tô entendendo, né? Mas enfim, aí ele fala que a Anne estava mais feliz, que ela falou, agora eu volto a preencher os N's lá do seu livro, pode deixar, né? Aí ela fala assim, então, você não quer me contar já o final? Eu sei que você ainda não escreveu, mas já me conta o final. Ele falou, não, por que não? Aí ele falou assim, porque eu sou um escritor, eu não sou um contador de história, então eu sei escrever histórias, eu não sei falar, contar histórias, então não vou te contar. Na minha cabeça tá de um jeito, eu preciso escrever para ver se vai ficar desse jeito. Aí ela fica puta, mas aceita. Aí a máquina começa a dar problema também, cai outra letra, eu acho que é a letra E ou a letra T, enfim. Letra E. E, E e depois, por último, é daí, a T, né? aí daí cai a letra e ele vai reclamar da máquina de escrever. Aí, como ela já estava pé da vida, aí ela pega, vai lá na cozinha, cata uma faca elétrica e fala assim: você vai reclamar agora, então. Aí ela pega a faca elétrica e quer catar o dedão dele. Aí ele começa a gritar, ficar desesperado, porque ele já sabe o que vai acontecer. Ela passa iodo na mão dele, então ele revive tudo que ele já viveu com o pé. Aí ele começa a gritar desesperado. Aí ela vira pra ele e fala assim: se você gritar, eu faço você parar. Eu enfio essa faca elétrica na sua garganta e você vai parar de gritar. É isso que você quer? Melhor você parar de gritar. Aí ele para de gritar. Aí ele já fica, né? Para de gritar e aceita dar o dedão dele para ela cortar. E ela corta na faca elétrica. Mas pensa que é o negócio serrando, assim. Era melhor se fosse um machado, né? Sim, né? Vamos comparar. Aí cortou o dedão dele, então ele tá sem o dedão. Ele tá sem o dedão. Aí ele fala assim: não, a máquina caiu a outra letra T. Tá ótimo, não tem problema, depois eu escrevo T. Ele falou: eu não reclamo mais nada sobre a máquina tá perfeita, porque senão ela vai. Que mais que falta ela cortar, né? Melhor me matar logo de vez, se ela quiser cortar mais alguma coisa. E daí aí que ele explica o negócio do dedão, porque de repente ele fala que tá sem dedão, eu falo, o que eu perdi aqui? Aí depois ele vai explicar o que aconteceu com o dedão dele, que é isso. Aí, num belo dia, se aproxima um carro de polícia. Aí ele olha assim, ele fala, não é possível, tá vindo um carro de polícia. E ele fica assim tão abismado e ele fica, só que como ele aprendeu, ele foi doutrinado depois disso a não gritar, ele não consegue gritar e falar, policial, eu tô aqui e não sei o que. Ele tenta, ele não consegue, não sai, né? O psicológico, como que o psicológico é quando tá abalado, né? Ele não consegue gritar, ele não consegue reagir. Ele tenta, ele não consegue. Até que depois de muito esforço, ele consegue gritar, aí ele taca um cinzeiro pela janela, né, para quebrar. Aí o policial olha, era um policial novinho, né? Olha uma foto dele, né? Ele fala: "Nossa, é você mesmo que está desaparecido". Então estavam procurando por ele, né? E daí só que ele tá tão feliz que tem alguém que vai salvar a vida dele, vai tirar ele de lá, que ele não vê que a Anne tá vindo atrás, em disparada assim, atrás do policial com uma cruz de madeira, porque ela ia enterrar um animal dela, eu não lembro se era a vaca ou se era a porca, que morreu. Então ela estava lá cavando lá para enterrar, ia fazer a cruz lá para enterrar o animal. Ela me vem na velocidade, sei lá, vem disparada com essa cruz de madeira e golpeia o cara. E ela não é só um golpe, ela golpeia ele em todas as partes do corpo, até ele parar de se mexer. Então ela golpeia, 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 e ele fica lá olhando aquela cena desesperado. Até que, né, ele tá morto lá, né? E daí ela sai. Só que ele não tava morto. Aí ele começa a tentar se rastejar para ir até a viatura. Ele tá lá só, coitado, sei lá, só carcaça se rastejando para ir até a viatura e nisso ela vê. Então ela pega, pensa que é um carrinho de grama, não é aquele cortador de grama que você empurra, é um carrinho. Então eu penso na minha cabeça, é tipo um trator cortador de grama. E vai
e passa por cima do policial. Aí ele fala que ouve o barulho daquelas facas, né, do cortador, daquelas lâminas, passando, batendo na cabeça dele, aquele baque, aquele som, né, de osso, de sangue, de líquido. Aí ele conta isso, enfim. Aí a Essa cena chance tem no dele. filme ou não? Não. Não, no filme ela mata um policial e, assim, é super pesada também a cena da morte do policial, porque no filme tem uma história paralela, que é a história do policial que tá procurando ele. Então, no livro não fala nada, né, de quem tá procurando ele. A gente sabe que tá procurando ele, porque ela vai soltando uns indícios ali, né. Mas no filme tem um policial em paralelo que tá procurando ele, um xerife, e aí esse xerife chega na casa, né, que já é, assim, igual aqui, que já tá próximo do final, e aí ela joga ele lá no sótão, Porão. no Porão. e aí ele começa a gritar. E aí o policial abre a porta pra ir pegar ele e ela dá um tiro nele pelas costas. Só que ela dá um tiro e abre um buraco, assim, desse tamanho, sabe, no peito dele, pá! Tipo, é muito impactante no filme também. Tipo, não mata com o carrinho, mas mata com um buraco, assim, desse tamanho no peito do cara. Legal. E, enfim, aí Não, é daí. legal saber. Calma, O gente. filme é que o filme, assim, é pesado porque o filme é de 92. Então pensa, é muito velho o filme, né, tem 30 anos o filme, é muito velho. Então a cena, até o sangue que escorre deles é um sangue que Obrigada, parece sim. muito ketchup, assim, é muito velho. É, os efeitos não são os melhores, né, mas É, mas a gente tem que lembrar que a época aí era maravilhoso pra época, né? era real, era super Obrigada, real, gente. Cindy. Você falou que o filme é muito velho. Obrigada. Ah, Mas Aline, aqui, ah, se mas gente, pra você eu é assisti o velha, filme o quando que eu era somos nós, criança. né? mas pensa, Eu para o era. filme um filme de 30 anos atrás, é muito engraçado, porque numa das primeiras cenas do filme, assim, ele liga o limpador de para-brisas. Hoje em dia, limpador de para-brisas, os carros têm automático, né, começa a chover, o carro começa a limpar, ou é aquele aqui naquela chavinha. Era um negócio que girava, assim, ó, para começar a limpar o para-brisas. É muito uma realidade muito diferente da nossa. O meu ainda tem o alavanca, viu? É, o meu também, mas os outros mais novos, a chuva bate, o negócio É. já sai se É, virando mas sozinho. tem várias coisas que você vai vendo, assim, de 92 pra cá que já não bate, assim, né, não é Imagina de real. 86, Aline, então. 84, imagina. Então, Veja bem. Enfim, aí daí ela tem que limpar aquela bagunça, né? Porque voa sangue pra tudo quanto é lado, tá? Então ela tá lá na boa limpando, e aí ele acha que ela vai ficar muito brava com ele porque ele, né, chamou a atenção do policial, ele tacou o cinzeiro. Aí ela pega, tá lá do lado de fora limpando, ela cata o cinzeiro, só dá pra ele pela janela, fala, depois a gente conversa. Tipo, mãe, depois a gente conversa. E daí ele só cata assim acuado o cinzeiro, né? Ele fica com medo do que pode acontecer. E eu acho que é quando ele pensa, meu, se ela for arrancar mais um pedaço meu, já me mata logo de uma vez. Pode matar logo, né? Ele já estava resignado assim para morrer. E daí ela limpa tudo, coloca a viatura do policial no celeiro para não chamar atenção, né? O corpo dele e tal. E daí, depois que ela limpa, aparecem uns policiais lá. Já aparecem os policiais agora ou é depois que ele vai pro sótão? é quando É ele de vai para o sótão, é quando ele vai para o sótão lá. para o Não, porão. quando os policiais vão pela primeira vez, tá no mudo ali, né? Não Primeira sei. vez não, ela fala pra ele ficar bem quietinho no Ah, é quarto, verdade. porque senão Ela ela lembra. sabe o que que ia acontecer com ele. É, Porque então, aí dão falta do policial, né. Ela É, matou o policial, e ela isso, esconde o carro dele, joga uma lata de isso. refrigerante que tinha um pouco mais pra frente e tal, e ela volta, conta tudo isso para o Paul, fala: "Ah, eu fiz tudo isso, então eles não vão vir procurar ele aqui". Só que sabe lá Deus por que eles procuram ele lá. E aí ela pega o Paul, leva ele para o porão,
e fala pra ele: "Se você não fizer qualquer barulho, aí já era, vou te matar mesmo, não vai ter jeito". É, porque os policiais, depois que mata esse primeiro policial, depois aparecem dois policiais, eles estão em dupla, então é mais difícil, né, de você matar dois, mas ele acha que ela poderia matar os dois, mesmo porque ela pegou a arma do primeiro policial que ela matou. Então ela tá com a arma. Então aparecem esses policiais lá na casa dela, começa a perguntar, e ela já tinha falado que história que ela ia falar. Ah, eu vi aqui, ele não. Ele apareceu perguntando, eu dei um refrigerante para ele, deu tudo certo, né? Aí os policiais entram, dão uma olhada na casa, aí ela fala pro povo, não é para você falar nada. E o povo fica quieto. Então ele ouve toda a conversa, ele ouve os passos dos policiais, mas o povo fica quieto. Aí quando os policiais vão embora, ela fala, nossa, você ficou quieto mesmo, né? Ele falou, eu falei que ia ficar quieto. Porque ele já tinha, na cabeça dele, ele já tinha uma vingança. Ele falou, não, eu vou escrever o livro para ela. Eu vou escrever o livro para ela, né? E daí ele não fala nada. Aí, como ela tem que desovar o corpo do policial, ela tem que tirar a viatura de lá, ela desce ele pro porão, porque se alguém aparecer lá, ela não quer que ele grite, então ele fica lá no porão, ele não quer ficar no porão porque tem rato, e daí ele fica com medo, enfim, mas ela deixa lá uma injeção de morfina, um pouco de queijo, uns refrigerantes para ele, para caso ele sinta fome, porque ela ia lá fazer essas coisas. Ela falou assim, ó, os policiais eles vão voltar, só que agora com mandato. Então, quando eles voltarem, eu quero estar preparada. E daí ela vai lá levar, né, desfazer as provas do crime e tal. E daí ela sobe ele de volta, depois que ela faz tudo isso, ela tira ele do porão. Quando ele tá no porão, ele vê a churrasqueira. Aí ele fica com raiva daquela churrasqueira, porque ele fala, foi essa churrasqueira que ela me fez queimar o livro lá do Carros Velozes e Furiosos lá dele. E daí aí ele tem uma ideia, ele fala, né? Aí ele vê uns fluidos assim, né, de gasolina, sei lá, e ele cata um e coloca atrás, né, para ele levar embora, porque ele já teve uma ideia de vingança contra ela. Eu já E tinha daí quando ela pensado, quando chega, ele pegou esse negócio, ele colocou nas calças de novo. Falei, mano, esse cara vai enfiar esse negócio, né? Porque ela. imagino que é um negócio quadradinho, assim, sei lá. Se ele tava com medo dela sentir cartelinhas de remédio na cueca dele, no bumbum dele, imagina ela pegando o cara do porão que tem que subir uma escada. E o cara tá com uma latinha. Onde que ele vai enfiar isso, não é mesmo, Batman? Mas acho que daí Mas ele já ele, estava vida louca, assim, ele já tinha perdido um pé, já tinha perdido um dedo, já tinha apanhado de tudo quanto era jeito, ele já se ela sentisse, ia ser até mais fácil que já matava ele de uma vez. e daí, quando ela chega, ela volta para catar ele para subir lá pro quarto de volta, né? Cata ele no porão. Aí ele percebe que ela olha para onde estavam os fluidos lá. Ele fala: Meu, ferrou. Ela percebeu. Só que ela olha assim, aí depois ela volta, beleza, leva ele pro quarto. Ele, ufa, deu tudo certo. Aí daí ele tá lá escrevendo, só que ele pede uma coisa para ela, fala, olha, eu queria que, porque ele ia escrevendo e ela ia lendo, aí ele pediu assim, não, eu quero que para esse final você não leia mais, eu quero que junta tudo para você ter a experiência completa, a surpresa completa, tal, de ter tudo ao mesmo tempo, por favor. E ela aceita. Aí ele pega, escreve lá o livro, tal. E fala assim: Olha, eu terminei. E ela tinha falado: Quando você terminar, a gente vai abrir um champanhe, tá? Eu já tenho ele aqui, a gente vai comemorar. Aí ele fala assim: eu tenho uma, eu tenho uma tradição que toda vez que eu termino um livro, é, eu fumo um charuto. Você pode trazer um charuto para mim? Tá lá na minha bolsa, traz o fósforo e tal, né? Ela não gosta, né? Porque ela não gosta de palavrão, ela não gosta de charuto, não gosta de álcool, enfim. Aí ela cede, fala, não, tá bom, vai, eu trago. E nisso ela leva para ele. Aí ela fala assim, eu vou lá pegar o champanhe. E nisso ele começa, ele tá lá com o bolo, né, o livro Ô, Mi, dele. era um cigarro, não era? Era um cigarro? Pode ser que seja um cigarro, então, um cigarro. Cigarro. É um charuto.
Só que aí ele tá com fósforo. Aí ele só tem um fósforo, um maldito fósforo. E você fala, meu Deus, e agora? Aí ele risca, não acende. Ele risca de novo, não acende. E ela já tá vindo. Ele fala, meu Deus, não vai dar certo meu plano. Aí no que ele risca, pega. Aí finalmente pega. Eu fico imaginando isso no filme. Ele fala, meu Deus, vai. E daí, quando ela tá chegando com champanhe, aí ele fala assim, tá aqui o seu livro. E aí ele bota fogo. E ele deixa bem claro, a primeira capa, assim, tá escrito O Retorno de Mísera. Ela vê que era o livro. Pode falar? Mano, eu achei sensacional. Eu não vou falar agora, porque provavelmente a Milena vai comentar, né? Porque ela tá comentando o livro. Mas eu achei sensacional. Eu achei muito legal a forma como que ele fez essa parte. Porque ele sobe tal com o fluido, ele esconde o fluido num certo momento, ele esconde no rodapé. Aí ele Ah, termina, ele é termina. verdade. É que ela sobe ele lá para cá, para cama, ele põe ele lá na cama, ele fica lá. Ele sai da cama, vai para cadeira de rodas, guarda. Ele já tinha visto que o rodapé estava meio solto. Ele esconde a latinha do fluido ali, porque se ele botar embaixo da cama, talvez ela ache, né? Já que ela achou o remédio, achou a faca ali. Ele ficou com receio dela achar o fluido ali também. Então ele esconde em outro lugar. O lugar é o rodapé. Então ele vai até lá e esconde no rodapé. Ele termina o livro, ele pede para ela não ler, ele termina o livro, ele termina Isso, eu acho que ele dorme no outro dia, ele termina o livro, ele termina de escrever, e aí sim acontece essa cena do champanhe e tal, e da churrasqueira, né? Da churrasqueira, dele querendo incendiar o livro. Eu achei sensacional. Depois, como ele finaliza essa parte do livro, porque ele vai escrevendo o livro e conforme ela vai lendo, ele fala várias vezes isso no meio do livro, que a Anne é a leitora ideal. Ele escreve, quando não tá bom, ela fala, não, não tá bom. Ele reescreve aquela parte, ele vai deixando o livro bom, né? Então, eu achei sensacional. Pode continuar, amigo. Você estava na parte que a primeira capa era o livro. A primeira página era Isso, o livro. para ela saber que ele tava queimando mesmo o livro dela, né? E uma coisa que eu não comentei é que durante o processo, ele, né, conversando com si mesmo, ele percebeu que ele estava gostando de escrever o livro. Então, ele não estava escrevendo só para ele estava escrevendo por ele, porque ele estava feliz. Ele, acho que é aí quando ele fala, você é Sherazade de si mesmo, porque ele estava meio que se enganando também, ganhando tempo para ele, né, inconscientemente estava fazendo aquilo. E ele percebeu também que quando ele escrevia, né, antes da ele, assim, no processo normal, ele sempre fumava, ele sempre bebia. E ele percebeu que ele limpo, ele conseguia fazer, porque tudo era uma desculpa. Eu preciso disso, então eu preciso de mais tempo, não tô com inspiração. Então ele ficava enrolando também. E ele percebeu que a coisa boa desse processo, né, vendo por um lado positivo, é que ele conseguia ser um bom escritor sem nada de subterfúgio, assim, sem desculpas. Enfim, aí ele taca o fósforo lá, né, queima. Aí ele falou assim, agora você vai se sentir como eu me senti quando o Carro dos Velozes foi queimado. E queima. E ela fica desesperada, porque aquele livro era a vida dela, ela queria, né, ela queria saber a Miser e tal. Ela vai lá tentar salvar o livro, ela começa a se queimar, né? Aí ele pega a máquina de escrever e taca nela. Então são 20 quilos que na cabeça dele, no plano original, era para acertar a cabeça dela. Só que ele acerta as costas dela. E ela cai e tal. E ela tá lá pegando fogo, queimada, enfim. E ele acha que ela morreu, Vitória. Só que de repente, eu imagino a cena no filme, né? Dá aquele close nela, ela tá assim, deitada, ela abre os olhos. E aí ele fica desesperado, né? Porque ele achou que já tinha a vitória. Aí ele começa a se rastejar para sair, agarra a batata da perna dele e tudo. Aí no fim ele consegue se desvencilhar daquilo, ela tropeça, né? Teve vezes que ela foi atrás dele, ela tropeçou na máquina de escrever, bateu a cabeça num lugar lá que eu não sei o nome, que é um nome esquisito também. Eu falei, eu acho que é um lugar qualquer que ela bateu a cabeça, enfim.
E daí ele tenta sair lá do quarto, e daí ela agarra a perna dele, mas aí ele consegue sair do quarto, ele fecha a porta, e depois que ela descobriu que ele saiu, que ela abriu o jogo, que ela sabia que ele tinha saído, ela pôs um cadeado também lá, uma trava, uma tranca. E ele pega e tranca ela lá dentro. Aí fala, meu Deus, né? Pode falar. Essa parte também me deixou muito tensa, essa luta deles. Porque no filme eu achei muito mais rápido a forma como ela morreu. E no livro, ela pega o livro lá em chamas, tal, ela cai, ela bate cabeça, mas ele pega e sobe em cima, não sei como que ele conseguiu isso, mas ele sobe em cima dela e ele pega o livro em brasa e enfia na E boca faz ela dela. comer. Sim, ó. É o melhor. Mano, essa cena é muito boa. Ele muito pega boa. ele pega o livro em chama assim, as páginas, enfia. Come Lembrando, seu livro. toma seu Dá uma livro, toma satisfação seu que livro. não sei explicar. Lembrando Esse que momento é que dá satisfação. Lembrando que ele não só tacou fogo, ele embebedou as páginas com fluido de queimar, tá, É gente? Então, verdade. não tipo assim, não é sacudindo a página que ele ia apagar, porque ele jogou o negócio no bolinho todo de páginas que estavam ali. Então, não tá simples assim, eu abafo ali e para. Não, as páginas estão pegando fogo mesmo. Ele E o mais finalmente conseguiu riscar o fósforo e o bagulho foi louco, pegou fogo. o legal é isso, porque a mulher dragão tá comendo o quê? Os livros cheios de fogo, né? As páginas cheias de fogo. Eu gosto muito das comparações que ele faz, porque o Pauli também, ele fala que ele quer ir para a África, porque ele é um pássaro exótico que foi capturado e está colocado dentro de uma gaiola. Eu acho muito genial. Quando ele faz essas pequenas comparações, você fala assim, por isso que ele fala, no meio do nada, de volta à África, eu sou o pássaro, não sei o quê. A mulher dragão saindo com fogo pelas ventas, né, por causa do livro. Achei muito legal. Só que é nessa hora que eu falo, gente, é muito rápido. Mas Ela sofreu. pensa. Ela não Mas ali sofreu. pensa, o cara, ele só Mas eu queria queria ver o sofrimento sobreviver, dela. ele não era ruim. Ele assim, ó, eu fico me colocando no lugar dele, né. A boa e velha sedentária, que não faz nada, química farmacêutica que no máximo resolve a não conformidade na fábrica. O máximo que eu ando é pra chegar de uma fábrica até a outra. Meu, sem as pernas ainda tem esse detalhe, né, que a pessoa ainda tá sem as pernas, faltando um polegar e sem um pé. Tipo, o cara tá só a metade do cara. Ele não quer matar com requinte de crueldade, ele só quer matar, ele só quer se livrar, né. A gente fica querendo requinte de crueldade, porque mas no final eu não ia nem conseguir levantar a máquina de 20 quilos Não, pra nem eu. matar a mulher, né. Então não tem e acho que é isso que ele faz certo, porque se ele fizesse assim: "Ai, vou te amarrar, vou fazer um monte de coisa", ia ficar irreal, porque não ia ter como um cara normal fazer tudo aquilo. Não, é verdade. Mas eu só queria que ela sofresse um pouco mais, mostrar assim ela que sei Agonizando. lá, Pelo menos que mostrasse o pensamento dela, né. a fumaça asfixiando ela, sabe, coisa assim, básica, ela uma coisa assim, sabe, ela mostrando ela queimando aos poucos, vendo bolha, umas coisas assim, básica. Queria isso, sofrimento. No filme é muito mais rápido, viu, Aline, que ela morre, é bem mais rápido. Eu acho, na Nossa, hora eu que tô chegou muito mais revoltada. na hora que chegou essa parte do filme, eu estava assim: "Ai, meu Deus, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo". Aí eles cortaram metade do que ele fez, mas enfim, ele acerta ela com a coisa, ele põe também livro na boca dela, tal, né. Mas eu acho que gente, no livro é muito tenso, o Stephen King te põe numa atmosfera tão tensa que você fica assim: "Meu Deus, ele tá pondo o livro quente na boca dela, meu Deus, meu Deus, meu Deus, ele não vai conseguir Sai sair, daí, sai daí! ela vai levantar de novo, meu Deus, sai correndo, ele não corre, meu Deus, ele não pode correr". É muito tenso, você fica nossa, sério, eu fiquei muito tensa, assim, em várias partes do livro, né, mas principalmente Ô nas partes que ele Thalita, saía do quarto com a cadeirinha de roda, eu estava: "Meu filho, volta Thalita, pro quando quarto". você lê, você gesticula desse jeito, tipo, você fica assim?
Não, mas eu fico assim, meu Deus, aí eu viro assim, meu Deus do céu, não acredito. Acho que foi nessa parte assim que eu parei, acho que eu comentei alguma coisa com o Eric. Você precisa ler esse livro. Eu precisava com alguém para comentar em tempo real o que está acontecendo. Mas eu fiquei tensa no livro. Eu fiquei muito tensa. Eu acho que Adoro. por isso que eu achei o livro tão Bom. bom, porque, meu, o Stephen King consegue te colocar numa atmosfera realmente que você tá ali como se você estivesse tentando escapar dela, sabe? É você tentando escapar dela. E você fica assim, nossa, perfeito, ele conseguiu, ele queimou. Ai, meu Deus, ela caiu. Aí você ainda fica pensando, isso aqui ela vai acordar, né, ali, porque, né, aí ela acorda realmente. Aí você fala, meu Deus, agora ela morreu. Ah, não morreu, meu Deus do céu, sai correndo, né? Não pode correr. Ai, meu Deus, sai daí, abre a porta, não dá para abrir a porta. Você fica muito tenso, não? Acho que ele escreve de um jeito tão bom que você fica com muita raiva, porque você quer que essa mulher morra logo, você quer que ela sofra, mas verdade, assim, se fosse de outro jeito, não seria real, não seria. Se ele torturasse ela ali para matar, não seria assim tão bom, sabe? Eu Não acho precisava que. torturar, era só detalhar um pouco mais o sofrimento dela. Era só isso que eu queria. Não precisava de muito mais. Eu só queria ver ela em dor. Só isso, com dor, com pânico, assim, sabe? Com desespero. Eu não consegui ver nada disso. Eu falei, esse Golias aí não morre nunca, mano. Que ódio. Bom, aí ele fecha, né? Ela tá lá trancada no quarto, que era a prisão dele antes, aí ele fecha ela e vai lá no banheiro e fecha a porta do banheiro e fica lá. Ele meio que dorme também, não sabe quanto tempo passou. Aí chegam os policiais, ele ouve os policiais, né? E daí ele fica feliz. Eram aqueles dois policiais que tinham aparecido. Só para explicar o negócio da África que a Aline falou, ele fala da África porque quando ele era criança, ele foi no zoológico e ele viu um pássaro lá no zoológico. E aí ele percebia que o pássaro estava triste. Ele era um pássaro nativo da África, que foi tirado da África e estava lá no zoológico nos Estados Unidos e ele era triste. Então ele se sentia aquele pássaro com a N, que ele era o pássaro da África. Ele estava preso e não estava na casa dele, né, no habitat dele. Enfim, voltando. Aí os policiais aparecem, aí ele fala assim: ela tá lá no quarto, eu tranquei ela lá, dá uma olhada, eu não sei se ela morreu, eu não sei se ela tá viva, tal. Ele lá desesperado, né? E ele Aí fala, e ele cuidado, fica ela no pode banheiro. estar, ela pode estar lá viva, cuidado, muito A mulher cuidado. dragão, A ele mulher não sei, dragão, ela vai ele estar lá viva. desesperado. Ó, outro momento de Falando tensão. nada com nada, né? Daí quando eles abrem a porta do quarto, aí eles voltam lá no banheiro e falam assim, ela não tá no quarto. Aí ele grita em desespero, assim, porque ele, meu Deus, onde que essa mulher tá? Ela tá viva, enfim. Aí depois eles contam para ele que, na verdade, é, ela morreu, só que ela tinha quebrado a janela do quarto, ela estava a caminho do celeiro, porque ela ia pegar o machado. E daí ela Essa acabou é outra morrendo lá parte, por essa é outra causa. parte que fica tensa para mim, porque na hora que eles abrem a porta, não tem ninguém ali, faltava pouquíssimas Ferrou. páginas para acabar o livro. Eu falei, mano, ela vai aparecer atrás com o machado e vai matar os três, já era. Lascou, já foi. Ixi, Maria. O fim do livro é os três morrendo, os dois policiais e o Paul morrendo. Esse vai ser o final do livro, meu Deus do céu. Aí eles explicam que ela morreu a caminho do celeiro e que ela morreu por causa de do ferimento do trauma na cabeça, né? Então foi quando ela tentou se levantar, tropeçou na máquina e caiu e bateu a cabeça. Aí foi isso que causou a morte dela. E daí então ele Igual as sai de mortes lá, que né? acontecia com as pessoas perto dela, né? Tropeçou, caiu, morreu. Tropeçou, bateu a É, cabeça, morreu. a ironia. E daí depois já mostra a vida dele lá em Nova York. Ele tem prótese no pé, então ele consegue andar. Acho que ele anda com uma bengala, né? E daí ele voltou a escrever.
ele voltou à vida de fumar, de beber e tal, né? Ele mora lá no apartamento dele. Não sei se ele tá no apartamento ou no hotel, acho que é no apartamento. E daí ele abre, e aí ele vê a Anne saindo de trás do sofá. Mas na verdade ele tá delirando já. Delirando. Oi, pode falar. Na verdade, quando ele queimou o livro lá da Misery, o Retorno da Misery, ele não queimou o livro verdadeiro. Ele colocou todo a cópia dele, né, o que ele escreveu, embaixo do colchão. E na folha de cima era só a capa, vai? E o resto era tudo página não era página em branco, era tudo Era rascunho que ele rascunho. fazia, que ele jogava fora, na verdade ele reescrevia, né, porque ele não estava gostando do jeito que estava escrito. Então era tudo descartada, né, que era para ser descartada, e ela achava que era o livro real, então ele guardou o livro. Ele lançou o livro depois, eu não lembro. Lançou, porque o que Ele acontece? lançou. Quando ele vai. Depois que acontece tudo, Hum, ele descobre que ela morreu quando ele tá lá no hospital já. Porque quando falam para ele, ela não morreu, ela não tá aqui, ela não tá aqui. Ele apaga e ele só vai acordar no hospital depois. Aí ele descobre que ela morreu, tal. Aí passa um tempinho, no livro passa um tempo, porque, né, o cara tava em choque, com perna quebrada e tudo mais. Mas como ele tinha gostado muito de como ficou o livro, a experiência que ele teve ali fez ele criar um livro realmente com uma saída boa para Misery poder voltar à vida, porque ela tinha morrido no livro anterior, e ficou tão bom que ele não queria queimar realmente o livro. Ele achou que ficou ótimo o livro, ficou perfeito o livro. E aí ele queima, como a Milena falou, ele queima os rascunhos, né? Ele põe só a capinha lá e ele queima os rascunhos do livro todo. E quando ele fica melhor, ele publica esse livro e é um sucesso, é um sucessaço. Ele é um livro muito bom, que tá vendendo muito. E aí, sim, ele tá no apartamento dele, que ele, na verdade, assim, como ele é um escritor de livro de banca, provavelmente, porque ele fala algumas vezes, né, que ele é escritor de best-seller, assim, esse escritor de livro de banca, livro que você consome rápido. Então, ele já está querendo criar outro livro e ele não está conseguindo, porque ele está com bloqueio, né? Ele está com, óbvio, né, gente, pelo amor de Deus, né? Não sei como, aliás, ele já queria estar escrevendo um outro livro tão rápido. Mas ele está com bloqueio depois que ele lançou o livro O Retorno de Misery, ele está com bloqueio criativo. e daí, na verdade, o jeito que o livro foi escrito foi assim, o livro, o Misery, né? Esse louco obsessão. É assim, ele pega, grita, porque a Anne não tá no quarto, aí aparece já ele em Nova York com a prótese, entrando no apartamento, ele entra, tá escuro, ele vê uma sombra saindo de trás do sofá, e a Anne. Então você fala, mano, essa bruxa não morreu, ela tá perseguindo ele agora. Só que na verdade é coisa da cabeça dele, explica que na verdade ela morreu. Então você acha que ela tá viva lá quando ele fala essa cena, né? Aí ele tá com esse, né, bloqueio de escrito e tal, aí ele tá lá na vida cotidiana dele, andando na rua, aí ele vê um garoto com um gambá, em plena Nova York. Ele fala, que é isso? Uma pessoa com um gambá? Aí vem a voz na cabeça dele, sai dessa, pô, justifica esse garoto com gambá. E daí é assim que ele começa a escrever o novo livro dele, que é em relação a essa cena de um menino com gambá. Aí termina assim o livro. E, né? É, É o isso, final eu não gente. entendi muito direito, assim, tipo, o que ele quis remir com gambá, se é que tinha algum outro significado, porque se tinha eu não entendi. Mas foi assim que terminou. Você tá no Ixi, tá. mudo, Cindy. Acho que no final era só pra mostrar que ele não era um escritor só de banca, né, que no final ele ficar preso lá e ficar, tipo, mirabolando 1.000.000 de coisas na cabeça dele, serviu pra mostrar que ele conseguia, do nada, de uma coisa simples, de um menino com um gambá no meio da rua, ele conseguia sair dali com uma puta de uma história, assim. Acho que foi essa ideia de falar que ela despertou um gatilho nele que acho que nem ele sabia
que ele tinha essa capacidade de ser tão bom, que no final ele, por ter escrito Misery tanto tempo, ele ficou na cabeça dele que ele era um escritor vagabundo, assim, que ele só conseguia escrever romance de banca mesmo. E aí depois desse tempo preso, ele viu que não, que ele conseguia escrever e sair de qualquer situação, né. É muito por isso que eu falei que, assim, é legal esse livro em relação para você conhecer as manias de um escritor. Durante o texto, ele fala muito assim, quando o escritor ele deixa uma dedicatória, na verdade é uma mentira, ele tá fazendo essa dedicatória para ele mesmo, porque ele sabe o quanto que ele é bom. Ou então as manias que ele tem que para poder conseguir ter alguma inspiração, ele tem que sair, tem que começar a andar, ver outras coisas para tentar sair desse bloqueio, que a vida de um escritor às vezes não é tão simples, então tem vários problemas. No caso dele, ele já tinha divorciado 2 vezes, ele tinha, sei lá, vários casos. Enfim, é interessante porque às vezes a gente acha que é uma pessoa, não tô falando que todos os escritores têm uma vida assim, né? Mas assim que pode variar. Então, tem uns que acabam bebendo mais, fumando, usando drogas para poder ter algum tipo de criatividade. Então você vê que ele vai deixando assim, no livro, que alguma coisa de escritores que você sabe que é verdade, remete a isso mesmo, que, que alguns autores eles fazem isso para poder conseguir ter a sua obra. E aí, por isso que eu falei, é muito interessante, a gente não consegue imaginar a vida do autor quando a gente está lendo. E aí eu gostei disso na história da Misery. Que, na verdade, não deveria se chamar Misery, né? O título. Não deveria ter, sei lá, devia ser outro título, esse livro. Qualquer coisa menos Misery. Tudo bem, é uma miséria, é um sofrimento tudo que ele tá passando, mas, sei lá, devia ser lá, cativeiro, uma coisa assim do tipo. Mas sabia que quando eu comecei a ler o livro, e aí que eu me deparei que Misery era a personagem do livro do cara, eu fiquei assim, mano, que nome bosta para uma personagem. Misery, que nome bosta, né? Mas aí depois, assim, você vai lendo o livro, você vê que é uma jogada, na verdade, né? Tanto o nome da personagem quanto toda a história do livro é uma miséria mesmo, é uma desolação, é um negócio, Infortúnio. é um infortúnio, é um negócio assim que você fala, realmente, o título do livro para a história do livro e a personagem, assim, tipo, combina, né? Ele pegou o nome, se ele colocasse Catarina no nome da personagem, não ia dar a mesma coisa, sabe? Então ele faz Ele esse ficou link, feliz, né? né, com o final. Ele só perdeu um pé, um polegar, mas ele conseguiu escrever um livro bom no final. Olha que maravilha. Eu acho que foi É um isso que preço você super quer? baixo, né, um pé, um polegar, O seu psicológico sofreu abalado. pouco. Não, coisa pouca, acho que tá tudo Beber em paz. urina, beber água do balde, tranquilo. Esse é Tô o preço viciada do em sucesso. codeína, tá tudo Eu bem, acho que foi pouco mesmo, acho que tá bem tranquilo. acho que é super tranquilo, assim, não passou por nada, não, tá tranquilo. Devia ser Tranquilo. rap. O nome desse livro devia ser rap. Isso é Acho que joy. foi pouco. Joy. Joy. Joy ia ser bom, porque dava pra usar como nome também, ó, Joy. Ai, ai. Em relação ao final, eu queria que ela sofresse, mas no sentido de que ela fosse presa e sofresse na prisão e não sei o quê. Esse final que eu queria, assim, sabe? Eu queria saber o que aconteceu com o irmão dela, Assim, com ela- assim, um pouco com as é, vítimas. O Cantinho a Feliz, eu mãe queria que tivesse uma dela. investigação. Quem Gente, sabe não não sei. tem aí. O Stephen King tá aí ainda, gente. Não, Dá né, tempo dele lançar outro faz livro. muitos anos já, acho que já deu. Não, esse não. Tudo bem que ele voltou com a Torre Negra, né? Eu li a Torre Negra ainda. Não, continua aqui, né? Comprei lá na época, sei lá, de 2008, 2009, sei lá. Tá Falar, aqui faz ainda os tempo livros. mesmo. Mas aí, depois de muito tempo, ele escreveu o 8º livro, né?
9º, sei lá. Não lembro quantos livros tem na Torre Negra, mas aí ele escreveu um que eu não sei se concluiu alguma coisa ou se só foi tipo uma enrolação. Porque também os escritores gostam de fazer isso, né? Fechou? Tô até com medo quando a J.K. voltar a escrever Harry Potter. Não, deixa Tô com pra lá, medo. para de escrever, deixa É, do tipo, jeito que tá. Não Deixa assim, mexe, gente, né? não mexe. Não mexe mais, não. Quanto mais mexe, mais bosta sai dali, sabe? Estraga. Não deixa assim. Deixa assim, tá bom. Deixa ela quietinha. Deixa lá. Então essa foi a nossa discussão sobre Misery. Espero que vocês tenham gostado, né? Foi um livro que todas nós gostamos, por incrível que pareça, uma nota super alta, uma discussão cheia de detalhes, cheia de comentários, muitos spoilers. E o nosso próximo livro é A Morte da Senhorita Westway. Então fica com a gente e até o próximo vídeo. Tchau! tchau!